A paz do Senhor, a paz do Senhor para o mundo inteiro, irmão em Cristo, aqueles que são escolhidos, aquele povo que Jesus abandonou o trono lá no céu para vir aqui derramar seu sangue por causa deste povo, que é o povo escolhido, que é o povo bonito que existe neste mundo escolhido. Que esta paz esteja convosco, que esta paz entre na tua casa, esta paz entre também na tua família, escolhido de Deus. A paz do Senhor. Olha, povo de Deus, o nosso YouTube é AF Chitende. AF Chitende. Se entrar no Google, AF Chitende, vai nos localizar. Chitende, você começa com X, aquilo é código, com X. Escreve com X, Chitende. Ok, vai nos apanhar. AF Chitende. A paz esteja convosco. A palavra de salvação, a palavra da vida está no ar. Abraço. Trouxemos de continuação do Isaías, através de que você tinha dito que a oração que você anda a pressentir, ou você anda a sentir que a tua oração não chega no trono de Deus. Existem dois motivos, conforme que nós vimos no livro do Isaías. Segura a tua Bíblia, porque já está a começar a obra de Deus. Isaías 59, versículo 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, para não pode salvar. Nem o seu ouvido, Nenhum ouvido de Deus está gravado, para não poder ouvir. para que ele não pode te ouvir. Mas as vossas iniquidades Mas vossas iniquidades fazem divisão faz divisão entre vós entre você e o vosso Deus. e Deus. E os vossos E pecados os vossos pecados encobrem o seu rosto encobre o rosto de Deus de vós, entre para não vos ver vocês, para que vos não ouça. para não vos escutar. Você já acompanhaste a primeira parte. Agora esta aqui é a segunda parte. Segunda parte. Vimos que neste contexto tem duas partes maiores. Aqui a palavra de Deus está dizendo que tem duas coisas que fazem impedir que a tua oração não chegue no Senhor. Primeiro, iniquidade é maldade. É que faz, que coloca barreira entre você e Deus. Segunda coisa, é o pecado que faz que o Senhor esconde o seu rosto. Olha, primeira vez, tocamos na parte de iniquidade. Mas hoje, queremos tocar do pecado. Iniquidade falamos que são aquelas coisas, aquela maldade que você minimiza. Um deles é o quê? Um deles é a nudez que entrou na tua casa. Nudez que vive já contigo. Nudez que mora já contigo. Existe uma família, quando você chega naquela família, principalmente sábado, até, seja qualquer dia, encontra aquela família todas vive nua. Você pensa que quer dizer, e como que isso vai agradar a Deus? Como? Encontra mãe nua, pai nua, os filhos nua. Quer dizer, você veja que não.
Afinal, ok, está onde? Será que isso é Sodoma e Gomorra? Ou isto é o mundo real? Não é assim. Quando você pergunta a esta família, a linguagem deles é o quê? Isso também faz o quê? Olha, mal é mal. Aquele primeiro malidade que está dentro da tua família. Hoje queremos tocar agora entre o pecado. Queremos tocar no pecado. Sabe o que eu quero dizer no pecado? É que no pecado existem dois tipos de pecado. No pecado existem dois tipos de pecado. Existe pecado que não tem até perdão, que te leva à morte. E existe também pecado que não é para a morte. Abre o ouvido, você pastor, que gosta de orar à toa. Abre o ouvido, você pessoa que já cometeste pecado. A Bíblia está nos dizer, há dois tipos de pecado. Há pecado que leva para a morte e há pecado que não é para a morte. Então vamos ver no 1 de João, capítulo 5, versículo 16 a 17. 1 de João. Se alguém vir pecar, se alguém vir pecar, seu irmão, no seu irmão, pecado que não é para a morte, pecado que não é para a morte. Vê bem, é na tua Bíblia. Pecado que não é para a morte. Orará. E Deus dará a vida. Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Aquele que não pecou para a morte. Há pecado para a morte. Há pecado para a morte. E por este pecado, não digo que ore. Assim, a palavra de Deus está a dizer que por este tipo de pecado, o João está a dizer que ele não fala para você orar. É a palavra de Deus. Toda iniquidade. Toda malidade, iniquidade, malidade. É pecado. É pecado. Aquilo que você fala, isso também é o quê? Escuta agora, a Bíblia está a dizer que toda malidade é pecado. E há pecado. E há pecado que não é para a morte. E há pecado que não é para a morte. A paz do Senhor. Escuta bem. Toda malidade, toda iniquidade é pecado. A nudez é pecado. Fato de banho que você fica com ele na tua sala, homem, aquilo é pecado. Mamã, fato de banho que você fica com ele na sala, junto com teus filhos, é pecado. Uma vez, eu passando num quintal, o mundo já não está mais bem. Encontrei na porta um jovem de cueca, sem camisa, no portão. A mãe no lado, estão a conversar. Ei! Depois desse tipo das mamãs, tipo desses pais, tipo desse jovem, domingo vai na igreja. Isso me fala ainda. Tá bom assim? Quando você lhe pergunta, isso também faz de quê? Tá a fazer calor. Tá a fazer calor. Um dia vai ver. Hoje, olha como que sofrimento abundou na família, na tua casa. Por causa de, isso também faz de o quê? Voltamos no assunto. Hoje queremos tocar do pecado. Há pecado para a morte. E há pecado que não é para a morte. Observa bem.
Os pastores já oraram muito. Nada que muda. Você já giraste muitas igrejas. Nada que muda. O problema é o mesmo. Mãe, pai, jovem, observa bem. Às vezes você cometeste o pecado que é para a morte. Observa bem. Às vezes você cometeste o pecado para a morte. Esse tipo de pecado não há perdão. A Bíblia que diz, está a dizer que esse pecado, eu não falo para você orar, porque esse pecado já é para a morte. Quero te mandar voltar, porque você quer saber. Então, o que é esse tipo de pecado que é para a morte, pastor? Às vezes eu também já cometi esse tipo de pecado, ou às vezes ainda não cometi, para me avisar a minha família, cautelar, que não pode se enganar, fazer nesse tipo de pecado, porque esse pecado é para a morte. Escuta bem, eu quero te mandar voltar na luz. A luz está aqui, é a Bíblia. Vamos, você e eu, sempre na Bíblia. Vamos, Deuteronômio, capítulo 13, Deuteronômio capítulo 13, vamos no capítulo 13 já? Já estás lá? Versículo 6 a 10. Quando te citar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou a mulher, a tua amante, ou teu amigo, em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses, vamos servir a outro Deus que não conheceste, que você não conhece, nem tu, nem você, nem teus pais, dentre os deuses, pequenos deste mundo, dos povos que estão, do povo que estão em redor de vós, que está neste mundo, perto ou longe de ti, ou longe de nós, desde uma extremidade, desde canto e canto da terra até a outra extremidade. Canto da terra, ok. Não consentirás com ele, não o aceite, nem o ouvirás, não lhe escute também, nem o teu olho o poupará, pode lhe guardar essa pessoa assim, nem terás piedade dele, e você nunca vai ter até pena dessa pessoa que traz esse tipo de conversa, nem o esconderás, também nunca pode lhe esconder, mas certamente, normalmente, o matarás. Você tem que lhe matar essa pessoa. A tua mão será a primeira. Você que foi convidado para ir adorar ídolo contra ele. Você será a primeira pessoa a matar essa pessoa. Para o matar. Para lhe matar. E depois a mão de todo o povo. Agora todo o povo vão virar. E com pedras o apedrejarás. Vão lhe matar. Até que morra. Até que ele morre. Pois te procurou. Porque ele te procurou. Apartar do Senhor teu Deus. Se te separar você com teu Deus. Que te tirou da terra do Egito. Esse que te tirou da pobreza e miséria, sofrimento. Da casa da servidão. A paz do Senhor. Ouviste um pecado que te leva para a morte. Viste? Isso é o primeiro pecado. Deus falou no povo de Israel assim: se aparecer alguém
te dizer que quero te separar, essa pessoa te fala, vamos, servimos outro Deus. Vamos aqui adorar outro Deus. Essa pessoa no vosso meio não pode lhe ouvir. E também você não pode lhe olhar. E também não pode lhe poupar, não pode lhe proteger. Para mim, Deus, estou te dizendo, esta pessoa merece a morte. Primeira pessoa que vai lhe matar é mesmo você, que foi o convidado. A seguir é as pessoas que estão próximo de ti. Por que motivo? Porque ele quer te separar com Deus Criador para você ir adorar estátua. Quero te tirar no Deus Criador para você ir ajoelhar perante a estátua. Olha, aqui no mundo existe muitos deuses. Existe Deus homem e existe também Deus de boneco. Estátua. Você vai encontrar pessoas ajoelhando perante a estátua, está a chorar. Uma coisa que tem a boca não fala. Uma coisa que o homem é que fez. Desde quando que estátua é Deus? Desde quando? Estátua é Deus. E desde quando também o homem que Deus criou é Deus? Para você lhe adorar. Existe Deus de pequeno. Mas não é Deus de pequeno para lhe adorar. Como a Bíblia está dizendo. Temos um verdadeiro Deus que nós podemos adorar. É o Criador do céu e a terra. E no João também está nos dizer, João 5, versículo 20 está nos dizer, que o Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está me ouvindo? Isso é o primeiro pecado. Deus diz que tem que te tirar, tem que quer te separar você com Deus. E você obedecer, ir ajoelhar perante a estátua. De joelho, para ir adorar a estátua. Ei! Esse tipo de pecado não há perdão. Você encontra pessoa perante a estátua. Estão a adorar a estátua. Estátua, aquilo é boneca. Mãe, seja como pessoa. Uma coisa que você fez, pode lhe adorar mais. Como então assim? Você só se formaste na escola, mas dentro de ti não analisa as coisas. Estudar muito também estraga a pessoa. Outro pecado que eu vou te dizer, isso é o primeiro pecado, você já ouviu. Agora queremos ver outro pecado que não tem perdão. Vamos, Mateus, capítulo 12, versículo 31 a 32. Abra a tua Bíblia. Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32. Portanto, eu vos digo. Portanto, eu vos digo. Esse é o Jesus Cristo. Isso é o segundo pecado que não tem perdão. Todo o pecado e blasfêmia se perdoará. Todo o pecado ou as ofensas se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia, ofensa contra o Espírito não será perdoado aos homens. Mas todos os pecados que você pode cometer, pode perdoar contra o homem. Mas blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Por que não há perdão? E aquela tua linguagem? Quem é que te mostrou que é isso que se manifesta na igreja no Espírito Santo? Quando você sai, começa a dizer, isso. Cuidado! Quer dizer, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é blasfemar contra o Deus. É com quem diz, esse Deus já não tem força, vamos nessa aqui. Tudo é a mesma coisa.
Quando você me tira da presença do meu Deus, Criador do céu e a terra, me leva na estátua, significa que você já blasfemaste. Já me dizes, esse teu Deus não tem mais força. Vamos nessa estátua, é que tem força. Ofendeste Deus. É como um filho está a dizer, o amigo dele está a dizer, olha, esse teu pai não é. Vamos para te mostrar o meu pai, a partir de hoje seja o teu pai, porque ele tem um carro. E esse filho vai obedecer a esse pai. Você agora, pai que lhe nasceu, como que você pode se sentir? Mesmo você, mãe, como que você pode se sentir? É a mesma coisa que você faz contra Deus, mulher. Joelhando perante a estátua. Adorar a estátua. Eis. Esse tipo de pecado não há perdão. Manifestação na igreja, quando acontece, você é a primeira pessoa a criticar. Você tem discernimento. A Bíblia diz, se é de Deus, vai continuar. Se não é de Deus, vai estragar. Você cala só. Se o bem ou mal, olha só, se você não quer